Tá bom, então. Pode ir. Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, ó Pai, para mais um aprendizado dessa noite. Pedimos a vossa ajuda pela vossa misericórdia aos bons amigos espirituais, dessa legião da boa vontade dos nossos amigos espirituais que têm estado conosco no nosso dia a dia, que nos ajudem, nos orientam, que intuam o Wellington no uso da palavra e abra os nossos corações e nossas mentes para que possamos receber essa mensagem e poder colocar em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Ser conosco mais uma vez, Espíritos benfeitores, nós te pedimos no nome santo e amado do vosso Filho Jesus. Que assim seja, amado Mestre. Que assim seja. Vamos lá, mais um estudo. Só recapitulando aqui, gente, o ano passado, nosso estudo da quarta-feira, né, terminou bem naquele estudo dos mensageiros, onde tem uma reunião ali do Evangelho no Lar, né? Que foi o nosso último estudo foi um presente, né? E agora a gente volta esse ano estudando aqui o Evangelho. No nosso estudo de quarta que a gente teve o anterior, foi a continuação, inclusive, né? Aquela conversa ali da mãe com os filhos, depois deles realizarem o Evangelho. E agora, no nosso estudo do Evangelho aqui, a gente vai voltar. Nós vimos, né, anteriormente, nós estamos no capítulo 3, que fala que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, nós já estudamos ele quase inteiro, né? Nós vimos ali os diferentes estados da alma na erraticidade, as diferentes categorias de mundos habitados, a destinação da Terra. Nós entramos nas instruções dos espíritos, vimos já mundos inferiores e mundos superiores, aquela classificação que se faz ali, a diferenciação de cada um, e vimos aqui os mundos de expiações e provas. Então, nós vamos entrar agora nos mundos regeneradores. Não sei se a gente consegue finalizar esse tema aqui hoje, para a gente já entrar ali na questão da progressão dos mundos, mas é algo bem significativo também que a gente volte justamente nessa parte que vai falar sobre mundos regeneradores, que a Terra está justamente nessa transição planetária do último capítulo aqui, de expiações e provas, que foi o que a gente terminou o estudo no ano passado, e agora a gente inicia já 2026 ali em mundo regenerador, que depois dessa transição planetária, é a categoria que a Terra vai se enquadrar depois da transição. Então, é muito significativo isso, que a gente vê que nada é assim ao acaso, né? Parece que tudo é organizado de uma forma para a gente poder entender melhor e compreender melhor. Então, vamos lá, nós estamos no capítulo 3, no item 16, mundos regeneradores. Então, o texto do Evangelho vai dizer lá: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Aqui ele está continuando o texto anterior, Santo Agostinho, onde ele fez essa classificação, né? Na verdade, foi um texto que ele passou, né? Foi uma comunicação que ele passou, que foi dividida nesses itens aqui, né? Dessa classificação, primeiro dos mundos, ali dos mundos inferiores, os superiores, aí os de provas e expiações, que é onde se enquadra a Terra, e aqui, entrando um dos regeneradores, ele está falando ainda dessa questão, né? Que não há só a Terra que é um mundo de provas e expiações, né? Existem infinitos mundos dentro dessa categoria. Inclusive, mais adiante no texto, Santo Agostinho vai nos colocar a questão ali, que dentro, sempre das galáxias ali, caminham lado a lado esses mundos que são de exílio, os de felicidade, os de provas e expiações, porque todos são necessários para a evolução desses espíritos. E aqui a gente vai ver exatamente, ele vai detalhar para a gente de uma forma bem prática e simples, qual que é a função dos mundos regeneradores dentro desse todo. Qual que é a função dele, de acordo com o planejamento divino, para a nossa evolução. Então, ele vai nos dizer aqui que também, né, assim como existem centenas, milhares e infinitos mundos, como o nosso, que é de provas e expiações, também usar mais miseráveis e melhores, como usar de transição, ou seja, existem infinitos mundos em todas essas classificações,
assim como existem infinitos mundos na classificação de mundo de prova e expiação, que é a classificação atual da Terra, também há os que são mais miseráveis do que a Terra, que ainda são os mundos primitivos, certo? E há os que são melhores, infinitamente melhores. E assim como também há aqueles que são de transição, que são os regeneradores que a gente vai estudar agora, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Aqui eu entendo por turbilhão planetário uma galáxia, porque ele está falando ali, cada turbilhão planetário. O que você imagina? Que turbilhão é aquilo que tem um movimento, né? Que se desloca no espaço em torno de um centro comum. Isso é uma definição de galáxia, né? Não sei se na época da escrita, né, desse evangelho aqui, que foi essa comunicação de 1862, talvez não existia esse conceito de galáxia, mas o que ele nos diz aqui é exatamente o conceito de galáxia, né? Um turbilhão planetário, ou seja, são vários planetas a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum. Então, cada um desses turbilhões, cada uma dessas galáxias arrasta consigo seus mundos primitivos, os de exílio, os de prova, os de regeneração e os de felicidade. Por quê? Aqui a gente faz até um gancho com o nosso estudo dos mensageiros, né, e de nosso lar, enfim. A gente vê que em cada lugar ali que André Luiz vai passando durante a trajetória dela, seja no umbral mais profundo, em nosso lar, que é numa zona limítrofe ali do umbral, sempre há socorro. Se ele vai, por exemplo, naquele castelo onde eles entraram, né, para ter lá aquelas elucidações acerca dos espíritos que dormem, aqueles que estão dementados e tudo mais, que é o objeto do nosso estudo anterior, dos mensageiros. A gente vê que ali é um ponto de socorro dentro do umbral. Então, aqui se faz uma analogia, né? Todos esses turbilhões, todas essas galáxias que existem, vão haver os lugares de maior felicidade e de maior sofrimento. Mas nunca vai deixar de ter uma utilidade para cada um, e nunca vai deixar de ter socorro dentro de cada um desses lugares. E isso o Evangelho nos prova em diversas e diversas oportunidades. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus. O que é isso que ele está dizendo aqui? Dos mundos anteriores ainda a essa classificação que a Terra se encontra atualmente de provas e expiações, que é aquele nascer do Espírito. Nós podemos nos considerar dentro desse panorama que ele está apresentando aqui. A Terra ainda como ali uma adolescência do Espírito, vamos dizer assim, uma pré-adolescência. Aqui ele está falando de onde a alma recém-nascida é colocada, ou seja, são os mundos primitivos, onde ainda não se há essa questão tão delimitada na nossa mente do bem e do mal. Quando ainda ignorante do bem e do mal, o que é isso? A pessoa ignorante, é que ela não tem esse conceito ainda bem firmado, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, que sempre existe, né? Deus não vai colocar nenhuma dessas almas recém-nascidas também, onde ela só pode desenvolver para o mal, ou onde ela só pode desenvolver para o bem. Não tem esse determinismo, né? Por conta do quê? Aquilo que a gente já estudou, do livre-arbítrio. Né? Não há esse determinismo divino nessa questão de escolher por nós, né, qual caminho trilhar, porque nós somos portadores do livre-arbítrio. Então, essas almas recém-nascidas, elas têm essa possibilidade de caminhar tanto para o bem quanto para o mal, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio, que é justamente o que ele vai nos dizer aqui. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. O que ele está nos dizendo aqui? Aqui, Santo Agostinho está nos relembrando, nesse texto dele, de que nós somos uma centelha, uma fagulha da divindade. Né? Ele está nos dizendo aqui que essa alma recém-nascida, ela ainda é ignorante com relação a conceitos de bem e do mal, mas que essa alma, desde o seu nascimento, no cerne dessa alma, ela possui amplas faculdades para praticar o bem. Ou seja, nós todos somos uma fagulha, uma centelha divina. Nós somos feitos para praticar o bem.
Ah, mas por que então tem tanto mal, tem tanto sofrimento? Porque a gente se desalinha dessa frequência divina e aí é necessário esse choque, né? Essas provas, essas expiações, para nos colocar, nos alinhar novamente com essa frequência divina. Mas nós já possuímos, desde o nascimento, essas amplas faculdades, utilizando a própria palavra que Santo Agostinho ali. Nós temos amplas faculdades na nossa alma para praticar o bem. Nós é que desviamos o caminho aí, a finalidade, mas que nós nascemos com essa capacidade, nós nascemos. Então, mas então quer dizer que essa alma, ela erra muito no início ali, até ela se colocar, até ter esses passos, né, maiores aí na direção do bem? Na verdade, no meu ponto de vista, não se trata ali que essa alma erra, né, nesse início aí. Não, ela tem que ter o contato, né, isso faz parte do processo de amadurecimento dessa alma, desse espírito recém-nascido, esse contato com o bem e o mal. Você tem que saber, Deus te dá essa possibilidade de saber o que acontece quando você pratica um e o que acontece quando você pratica outro. Para você poder, por si só, escolher qual que você quer para sua vida. Isso é a conjugação do livre-arbítrio que Deus nos dá com a misericórdia divina, com o amor que Deus tem por nós. Ele nos permite experienciar essas questões para nos desenvolvermos por si só. Essas questões, para a gente saber que a gente vai por aquele caminho, mas porque a gente quer seguir aquele caminho. Mas há ainda, e ele vai aqui nos fazer um adendo, né? Há as almas que sucumbem e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. O que é isso? É justamente, né, aqui a gente faz o adendo aqui também, que no nosso mundo também é assim, né? Ainda que aqui nós estamos no mundo de provas e expiações, Deus, ele permite que assim seja, para que de encarnação em encarnação a gente vá se limpando, né? Deixando de lado esses traços mais pejorativos que a gente vai acumulando na nossa alma, né? Por conta das nossas atitudes e pensamentos. Então, a encarnação, ela é essa oportunidade de fazer essa limpeza interior. Depurar, regenerar e voltar digna da glória que lhe foi destinada. Mas aqui, lembrando, né, nesse texto aqui, como ele está falando de mundo regenerador em específico, a gente tem que fazer esse enquadramento. A gente sabe que aqui na nossa encarnação a gente passa por esse processo também de depuração, mas fazendo esse adendo de que nos mundos regeneradores, né, não se trata mais de expiação. Tá? E ele vai ser bem específico no texto aqui com relação a isso. No mundo regenerador, tem prova? Ele vai nos esclarecer sobre isso. Mas tem expiações? Tem espíritos passando por essas provações mais difíceis, mais penosas que a gente vê? Tá? A gente vai ver aqui nesse texto que não. Que o mundo regenerador, você vai observar prova, sim, porque os espíritos eles ainda são materializados, tá? Não se tratam de espíritos puros, e aqui eu estou puxando um conceito, gente, que a gente vê lá no estudo dos livros dos espíritos, tá? De que conforme o espírito vai evoluindo, ele vai se desmaterializando cada vez mais até que ele seja um espírito puro. Espírito puro não reencarna mais e também já não é falível. Tá? Mas ele vai nos puxar esses conceitos aqui também. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Veja bem, mundo de expiação e mundo feliz. É o meio termo ali, vamos dizer assim. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Ou seja, aquela alma que ela ainda não está desmaterializada ali, que ela não se encontra ainda, não galgou a posição de poder habitar os mundos felizes, ela tem as suas penitências ali, mas ali com mais calma, com repouso, já não tão difícil assim quanto uma encarnação na Terra se comparado, por exemplo, porque é um mundo de prova e expiação. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, ou seja, não estamos falando aqui, gente, de espírito puro. Espírito puro é categoria de mundo mais acima ainda, não é nos de transição.
Se tiver no de transição, a gente já sabe que está em missão. Tá? Só para a gente recapitular aí o conhecimento que a gente já tem lá do estudo do Livro dos Espíritos. Então, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, não é totalmente desmaterializado, até porque aqui estão todas as dicas, né? Ele está nos dizendo que esse espírito ele vai de encarnação em encarnação nesse mundo regenerador, para voltar depois digno da glória que ele foi destinada. Se é de encarnação em encarnação, a gente sabe que espírito puro, desmaterializado, não necessita da reencarnação. Né? A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos da matéria, tá? Ele está se referindo aqui da matéria. Mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Ou seja, sensações e desejos, o autor está nos dizendo aqui, Santo Agostinho está nos dizendo aqui, de que a gente vai encontrar sensações e desejos ainda nesses espíritos que habitam os mundos regeneradores, tá? Que é o mundo ali de transição entre provas e expiações e mundo feliz. Mas já não vai ter essas paixões desordenadas. O que a gente consegue entender aqui? O que vocês entendem por paixões desordenadas de que sois escravos? Porque aqui, Santo Agostinho está fazendo uma referência direta a nós que estamos habitando atualmente o planeta de... Então, o que ele quis dizer aqui quando ele diz aqui, ó, a humanidade experimenta sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. O que vocês entendem por isso? Eu gostaria aí da contribuição de vocês. O que a gente consegue entender aqui? Um conceito que é bastante interessante aqui na questão da evolução do espírito no estado que a gente se encontra para chegar no mundo regenerador. Assim, Wellington, eu acho que quando a gente falar aí dessa questão do escravo, quando a gente ainda está muito ligado aos nossos desejos, né? Principalmente em material, onde a gente ainda está muito ligado à matéria, né? E muitas vezes a gente não consegue despertar coisas boas dentro de nós, né? Então, assim, quando a gente diz assim que o reino de Deus, né? A gente vai encontrar esse reino, que Jesus vai voltar, mas não é questão materializada, mas é no nosso íntimo, dentro de nós. Então, quando a gente realmente sentir isso, né? E aí a gente vai perdendo essa necessidade, né? Mais a questão do supérfluo, a questão né? Desse apego muito à matéria, e aí você vai se libertando. E vai se tornando mais espiritualizado, né? Sim, exatamente. Você utilizou a palavra certa, vai se libertando. Ele mesmo está nos dizendo aqui, ó, que ali a humanidade ela tem ainda sensações e desejos, só que aqui é uma sensação e desejo liberta da paixão desordenada. Ou seja, essa sensação e desejo ela não se torna um vício ali, entende? Ele está falando aqui uma coisa que nos remete bastante ao equilíbrio. E é isso que nos falta justamente na nossa humanidade de agora. Se vocês pararem para analisar aí, as questões aí sociais atuais, é justamente isso, é essa falta de equilíbrio, é o exagero de tudo. Se a pessoa acha que é X, ela acha que é X até o final e aqui é aquilo ali. Se ela tem lá um desejo de tal coisa, ela vai ficar escrava daquele desejo, ela vai fazer aquele desejo virar um vício, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. E nós somos assim, por quê? A gente já viu ali que as almas, né, no início, né, naquela infância, né, as almas recém-nascidas, elas são colocadas em contato tanto com o bem quanto o mal, para desenvolver esses conceitos e para se livrar do mal e escolher fazer o bem. Só que, quando a gente ainda está nessa infância, nessa pré-adolescência da alma, aí, igual nós nos encontramos, a gente se vislumbra muito fácil com esses desejos, com aquilo que nos toca a matéria. Porque nós ainda somos muito deslumbrados com isso, né, com essas sensações físicas. E isso é o que torna o homem escravo.
né? E ali ele vai dizer mais do que isso, né? De que nesses mundos, além de ser liberto dessas paixões aí que eu classifico como vícios, né? Também estão isentos do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, que tortura, do ódio, que sufoca. Ou seja, 3 questões aí que a gente pode levar ao pé da letra que não se vai encontrar como padrão nesses mundos regeneradores. Então não tem ninguém que tenha orgulho, não tem ninguém que tenha inveja, não tem ninguém que tenha ódio dentro desses mundos? Tem, mas não constitui um padrão. São as exceções, sempre vai ter. Porque até nos mundos felizes, você vai encontrar, não é sempre o mesmo padrão de espíritos. Vão ter os que são puros, mas são mais elevados, e os que são puros, mas que ainda estão galgando ainda essa elevação toda. Tá? Então, em todos os mundos a gente vai ver essa diferença. Muitas vezes a gente imagina, mas aqui na Terra tem essa diferença simplesmente para gerar uma forma de se ter as provas e expiações. Não. Nesses outros mundos também tem, ainda que algumas coisas sejam realmente colocadas para trás, ali sejam vencidas, por exemplo, os vícios, né? A gente vai ver um padrão vibratório já mais elevado, já mais isento dessas questões que ele está falando aqui, do ódio, do orgulho, da inveja, certo? Então, você vai verificar uma faixa vibratória já muito mais elevada. Mas como que a gente dá para tirar uma conclusão dessa? Como que dá para a gente saber disso? É só a gente pegar, por exemplo, o exemplo de nosso lar. É um pouco mais elevado do que aqui o padrão, aliás, é bastante mais elevado, né, do que o padrão da Terra aqui, mas não é ainda uma colônia de mundo ditoso, de mundo feliz. E ali dentro também tem as suas diferenças. Tem os espíritos que são elevados, que se dedicam ao trabalho lá há séculos já, a fio, e tem aqueles que estão chegando ali, sendo acolhidos agora, e que precisam de tratamento, e que vão trilhar todo esse caminho aí. Então, a gente sempre vai ver essa diversidade. Mas aqui, pelo menos, de algumas coisas, essa humanidade do mundo regenerado já se vê totalmente livre. Aqui, o que eu consigo extrair desse texto de Santo Agostinho é que há mais equilíbrio, se fosse para traduzir em uma palavra. Em todas as frontes se vê-se escrita a palavra amor. O que ele quer dizer com isso aqui? Em todas as frontes, ou seja, aquele móvel central, aquele pensamento central dos habitantes desse tipo de mundo é o amor. Já muito diferente do que a gente vê aqui na Terra, que o móvel frontal de cada um são os mais variados. E na maior parte dos habitantes, o sentimento principal, aquilo que move no íntimo da pessoa, aqui na Terra, são coisas materiais. Sensações, desejo, dinheiro, poder, status, visibilidade, é tudo isso que a gente vai encontrar aqui. E aí ele já está nos dando aqui, né? Dá para se extrair muito dessa frase aqui. Em todas as fontes vê-se escrita a palavra amor. Ou seja, o móvel desse planeta, desse mundo regenerador, é o amor. Então, todos ali vão ter como pensamento principal o amor. E aí as atitudes e os pensamentos vão ser pautados no quê? No amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. E isso aqui eu já quero dar um destaque, é bem diferente da Terra. Né? Porque aqui a gente não vê ainda essa questão da equidade nas relações sociais. Eu estava hoje mais cedo estudando ainda no Evangelho, né? No capítulo 7, deixa eu só confirmar aqui, que ele está aqui na minha frente. Estava no capítulo 7, que é bem-aventurados os pobres de espíritos. Já nas instruções dos espíritos ali, ele vai ter o item que é o 11, né? Que é o orgulho e a humildade. Ali, quem está nos dando a comunicação é Lacordaire,
1863, e ele vai falar justamente essa questão do orgulho que, né, por que ainda na Terra um irmão tenta caminhar, ser acima do outro, né? Um tenta ofuscar a luz do outro, um tenta se achar melhor que o outro, se todos somos uma comunidade universal, né? Todos somos criados a partir do mesmo Deus, o mesmo Deus que criou a mim, criou a todos os outros irmãos, e às vezes eu tento ser melhor que os irmãos. E aí, ali, Lacordaire vai nos dizer que, para Deus, todos nós somos iguais, a única coisa que diferencia são as qualidades que a gente desenvolve, né? Então, não há motivo para a gente achar-se melhor que o outro. E aqui, ó, vocês veem que essa questão da humildade, e nesse capítulo que eu estou dizendo aqui específico, no 7, no item 11, ele vai falar, vai dar informações muito importantes, que sem a humildade não tem a caridade. E aí não tem como evoluir. E aqui, você vê, ó, Santo Agostinho vai nos destacar. Entre todas as más qualidades que a gente cultiva aqui na Terra, olha só quem está figurando aqui. Nos mundos regenerados, ele vai nos dizer que a humanidade caminha isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração. E no capítulo 7 do Evangelho, no item 11, a gente vai ver sobre orgulho e humildade. E aqui a gente consegue, nesse estudo, né, ser bem prático, né? É só verificar a situação atual da Terra. O orgulho é o móvel ainda de um grande percentual dos habitantes nossos aqui da Terra. E, infelizmente, é muito fomentado numa época como a nossa, que a gente vive de internet e de redes sociais. É um querendo exibir mais o seu orgulho do que o outro. É um querendo sempre ser maior que o outro, menosprezar o conhecimento do outro, achar que o entendimento do outro, o posicionamento do outro, político, financeiro, de família, de religião, está sempre errado e é sempre o meu que está certo. Isso é orgulho. E a gente encontra e se depara com ele a todo momento aqui na Terra para exemplificar. E aí, em comparação com o mundo regenerador, o que a gente vai ver ali no auge? O amor e o quê? Equidade. Equidade preside as relações sociais. Qual que é a diferença aqui entre a equidade e a igualdade, que ultimamente se prega muito aqui na Terra, né? A equidade, gente, ela não quer dizer que vai tratar as pessoas iguais, mas de acordo com a necessidade de cada um. Na minha percepção pessoal aqui, a equidade ela é muito mais justa do que o conceito de igualdade. Porque se você tratar todo mundo igual, né, que é o conceito que se prega muito hoje em dia, as pessoas têm necessidades diferentes. Né? Então, quando a equidade preside as relações sociais, você consegue ter um olhar de irmão realmente para cada um daquela sociedade. Por quê? Porque você olha para ele com imparcialidade, mas considerando as necessidades pessoais de cada um daqueles indivíduos da sociedade. Isso é tratar com equidade. Não é dar oportunidade igual para cada um, mas de acordo com aquilo que a pessoa é, de acordo com aquilo que cada um tem capacidade de fazer. Certo? Ponto principal, né, que é o mais importante. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Ou seja, esse ponto de reconhecer a Deus e tentar caminhar para Ele é um ponto principal nessa caminhada evolutiva, porque ele é o que vira uma chave ali da humanidade de todos caminharem juntos. Porque o próprio reconhecer a Deus e tentar caminhar para Ele faz com que se apague dentro daquele espírito que está se livrando, né, dessas imperfeições, várias dessas questões que são nocivas à própria evolução do espírito. E aí a gente pode citar os mesmos que Santo Agostinho citou: o orgulho, a inveja, o ódio. Se você reconhece a Deus e tenta caminhar para Ele, essas questões vão sendo apagadas dentro de ti. E aqui um ponto importante, que ele vai fazer ali um esclarecimento de que para nós, né, esse mundo, a gente olhando esse mundo assim, se nós habitássemos, né, que sonho que seria se nós habitássemos atualmente um mundo que é livre do ódio, do orgulho e da inveja, considerando só esses daqui, que não tem expiações, somente provas,
onde é um descanso para aquele que passou pelas diversas intempéries aí, para chegar num nível evolutivo de habitar um mundo de regeneração. Seria um sonho para a gente um mundo desse aqui. Só que aí ele já faz um adendo, porque ele já sabe que a gente vai imaginar isso, né? Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita. Ou seja, é muito melhor do que o mundo de prova e expiação? É. Só que não existe ainda a felicidade perfeita. E eu acrescento ainda, por conta própria aqui, com todos os riscos que isso traz, que está longe ainda da felicidade perfeita. Ali é só os espíritos que já têm um grau de evolução que permite conviver numa sociedade pautada pelo amor e sem essas qualidades pejorativas que a gente tanto citou, mas que ainda não se purificaram o suficiente para viver a felicidade perfeita. Um dos pontos que ele já vai citar de início, como que você identifica que não está nesse ponto ainda de felicidade perfeita? O homem lá é ainda de carne. O que a gente vê nos nossos outros estudos? Por que nós somos de carne e qual que é o objetivo de nós encarnarmos em um corpo grosseiro? Limitação do espírito. É uma limitação didática do espírito para que nós possamos nos desenvolver. Se lá ainda é de carne, ainda há essa limitação, ou seja, não estamos falando de espíritos no estado puro. E aí, mais uma vez, eu tenho que remeter ao estudo do Livro dos Espíritos. Lá vai nos dizer que o espírito que se torna puro, ele não tem necessidade da carne. Ele não tem necessidade de reencarnar mais. Por quê? Porque ele já se depurou, já se tornou puro. Então, não tem mais necessidade dessa limitação. Ele é livre. Então, não está ali ainda, como ele vai falar, né, que o homem ainda é de carne e ainda é sujeito a essas vicissitudes, de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Leiam aqui mais uma vez, gente, fazendo, né, uma observação aqui, de acordo com aquilo que a gente já capturou de conceitos de outros estudos, né? Seres completamente desmaterializados são espíritos puros, tá? De acordo com o próprio Livro dos Espíritos. Aqui, no mundo regenerado, ainda tem provas, ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. E aí a gente tem que pegar novamente e rememorar esses conceitos. Tá? Provas são esses obstáculos comuns ao nível evolutivo do espírito e comuns a todos que habitam um determinado tipo de planeta ali, que vai levar esses espíritos a evoluir. A expiação, ela já vem de uma transgressão, então, geralmente, ela é mais pungente. Ali ele vai colocar sem as pungentes angústias da expiação. A expiação, ela é mais difícil do que a prova. Tá? Então, é importante a gente resgatar aqui esses conceitos para a gente continuar o nosso estudo. E ele vai nos dizer aqui que se comparar a Terra com o mundo regenerado, já é um sonho, já, né? Comparado a Terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Ou seja, para nós que vimos, né, de um mundo de provas e expiações, chegar a um estado de um mundo regenerado é um refrigério para a alma. Seria mais ou menos para o nosso espírito encarnado aqui, aquela pessoa que depois de tantos e tantos anos de trabalho alcança uma aposentadoria e pode, enfim, usufruir e descansar. Vamos dizer assim. Né? Não vai ficar livre de todas as provas e de todas as necessidades que se tem ainda, mas já está numa posição mais confortável do que aqueles que estão ainda na labuta diária ali para conseguir simplesmente se manter. Né? Então, contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor que vós o futuro. Ou seja, apesar de haver, né, essas provas, ainda é um mundo de refrigério. O que significa que o homem divisa melhor que vós o futuro? Tem uma visão mais clara de qual é o caminho. Por quê? E de onde deriva essa visão mais clara de qual é o caminho? Essa divisa melhor que vós no futuro. Ele já nos disse, ele já nos respondeu aqui, ó. Porque nesses mundos todos reconhecem a Deus e tentam caminhar para ele.
aquele que reconhece a Deus e que tem uma fé firme como rocha, é fácil, é uma pessoa fácil de abalar, ou ela tem uma visão bem objetiva do futuro? Essa aí é uma resposta óbvia para a gente, né? A gente vê que a fé, justamente, ela desenvolve essa habilidade. A pessoa saber exatamente qual é o caminho. Aqui, se reconhece a Deus e tenta caminhar para Ele, a visão do futuro ela vai se tornar uma visão mais acertada e mais assertiva. Né? Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Ou seja, aqui a gente já pode depender de que Santo Agostinho está nos falando que nesses mundos já se tem uma consciência melhor de vida após a morte, da libertação da alma após a morte do corpo físico. Então, ele está nos dizendo, né, que o homem divisa melhor do que voz do futuro. Ou seja, vocês lembram que lá no começo nós estudamos sobre essa questão da evolução relacionada ao medo que o indivíduo tem da morte, a esse pavor que se tem da morte, que nasce como uma necessidade lá na infância dessa alma, e aí vai acompanhando até o homem conseguir ter entendimento suficiente para não precisar mais, e aí ele consegue se livrar desse medo da morte. A gente começa a entender melhor que isso é um fenômeno natural e que a vida não cessa, né? Se todos nesse mundo regenerador reconhecem a Deus, tenta caminhar para Ele, então, se tem um entendimento melhor acerca do futuro, ou seja, de o que acontece com esse espírito imortal após a morte do corpo físico. Então, já se tem aqui, a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos. A gente já sabe que aqui a vida material é uma passagem, né? Nesses mundos regeneradores todos já sabem que a vida material é uma passagem e que a verdadeira vida, que ele vai falar aqui, vem após a morte do corpo físico. Então, já se pode considerar aqui, pelo texto mesmo, por essa interpretação do texto, que nos mundos regenerados, os seres, no geral, têm essa consciência coletiva de que a morte é só o fim do corpo físico, que aí o espírito se desperta para a verdadeira vida, que ali ele vai colher o fruto daquilo que ele fez enquanto ainda encarnado. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros. Aqui ele já está falando do final do estágio do mundo regenerador, para quando esse espírito vai galgar a posição de habitar um mundo feliz. Então, ele vai se livrando desses sentidos materiais grosseiros, ou seja, ele vai se desmaterializando e, com isso, esses sentidos vão afetando menos o espírito. Somente os sentidos de um perispírito puro e celeste a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Ou seja, dentro do mundo regenerador, o espírito vai passando por essas reencarnações, vai se depurando, vai deixando ainda mais para trás esses sentidos materiais e grosseiros e com isso a própria matéria, e aí ele vai se tornando o que? Ele é um perispírito puro e celeste. Aqui nós já estamos caminhando para chegar no espírito puro e não precisar mais da reencarnação. Quanto mais puro esse perispírito, mais desmaterializado, a gente vê que ele aspira melhor as emanações do próprio Deus, ou seja, ele consegue mais facilmente manifestar a essência divina de si mesmo e as qualidades divinas. A frequência se torna mais próxima. A gente tem menos problema ali de ruído nessa comunicação entre a vibração divina e a desse ser. Então, fica só esse perispírito puro e celeste a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas nesses mundos, ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente seu império. Aqui, essa pequena frase aqui também, a gente tira um ensinamento muito grande de saber reconhecer que aqui a gente está tratando ainda, como a gente já disse, já recapitulou, de espíritos que não são espíritos puros ainda há matéria.
se a matéria ainda é falível. E aí, recapitulando novamente, né, bem repetitivo, mas esses são conceitos lá do Livro dos Espíritos. Que os espíritos puros, eles, nas suas missões, eles não são falíveis mais. Então, aqui, Santo Agostinho nos faz de novo esse lembrete, ó. É bem melhor que a Terra, tá em outro nível evolutivo, tá, mas não estamos falando ainda de espírito puro. Isso nós falamos nos mundos felizes, lá, mundos ditosos. Aqui não, é regeneração. Mundos regenerados são de transição entre prova e expiação e mundo feliz. Só que aqui, ó, pela próxima frase que Santo Agostinho nos coloca aqui, a gente consegue entender que a marcha evolutiva nesses mundos, e não só por essa frase aqui, mas por uma interpretação geral do texto, o que nos dá a entender, ou pelo menos eu tive essa imagem, de que a marcha evolutiva ela é mais rápida nesses mundos. Olha o que ele vai nos colocar aqui, ó. Que não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. O que eu imagino, e eu gostaria também da opinião de vocês para a gente finalizar esse capítulo aqui com essa contribuição de todo mundo. Eu entendo aqui que nesses mundos, como ele disse que o homem já é um refrigério e ele tem acesso ali aos desejos e aos sentidos, que ainda é materializado, aquele espírito que não vigiar, que não levar a sério o orar e o vigiar, nesses mundos ele é muito mais fácil dele cair, porque ele vai ter acesso a isso. Então, tendo acesso a esses desejos com mais facilidade, é mais fácil ele se perder, voltar para o vício, e aí ali a gente viu, nesses mundos há esse vício dos desejos. Santo Agostinho nos diz que não, nos mundos regeneradores. Então, o que acontece com esse espírito que se perde nesse ponto? Ele tem que retornar a uma casa, para ele poder de novo se depurar, se livrar desses vícios e aí reentrar no mundo regenerador e continuar essa caminhada evolutiva. Isso me remete, e a mim me parece, né, opinião pessoal aqui, e aí aceito opiniões divergentes, claro, de que essa caminhada evolutiva ela acontece um pouco mais rápido já quando se trata de mundos regeneradores. Por isso que a gente tem que estar preparado, e a gente entra preparado nesses mundos, para acompanhar esse ritmo. Para não vacilar, cair e ter que voltar de novo. Porque ele vai nos dizer aqui, ó, se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação. E olha o que ele nos disse aqui, que o homem ainda é falível, o espírito do mal não perdeu completamente seu império nesse mundo. Ou seja, dali pode-se sim, que como se tem essa consciência mais coletiva de Deus ali, a responsabilidade também é maior. Então tem que se vigiar ainda mais para não se retornar. Ainda que seja melhor, ainda que seja esse refrigério que a gente vinha dizendo, há essa necessidade ainda maior de vigiar. Porque estamos falando de espíritos falíveis. Alguém quer dar alguma opinião, falar algo mais sobre essa questão aqui? Porque essa parte aqui, ó, é algo que, se a gente for analisar ao pé da letra, ela é contrária ao que a gente vem estudando, né? Não avançar é recuar. A gente vê que o espírito pode estagnar. E aí, como que Santo Agostinho vem aqui, nos diz aqui, nesse texto, que no mundo regenerador a coisa parece que muda um pouquinho? Sei lá, que a lei divina muda? Com esse não avançar é recuar? O que vocês interpretam por essa questão aqui, de não avançar é recuar? É o mesmo ditado de que quem cala consente, né? Quer dizer, quem cala tá de acordo, né? Se você não avança, você está recuando, você está parado no tempo. Então, se você está parado, você não vai progredir. E não é para parar. O espírito é para evoluir sempre, está sempre em estado de evolução. Se não evoluir, ele vai voltar para um mundo inferior novamente. Mas aí, mãe, não seria... Colocando a pimentinha que o Alberto sempre fala. Aí não seria contrário àquilo que a gente aprende de que o espírito ele não regride? Não regride, mas se ele... Tudo bem que ele não vai regredir, porque as coisas que ele evoluiu estão dentro dele, está ali.
Ele não está regredindo. Só que como ele não está indo para frente, se ele paralisou, ele vai cair. Ele vai entrar. Tudo é uma questão de opção e tem muita gente que fala assim, orai e vigiai. Mas na Bíblia mesmo fala o termo correto é vigiai e orai. Se o espírito não está vigilante constantemente, ele cai. E cai mesmo. E não é que está contrário àquilo que a gente vem aprendendo. Aprendendo que dentro da lei divina, por que a gente estudou, não o ano passado ainda, que acontece que vem essas catástrofes, quando há tipo uma vila que está muito parada no tempo, não vem um catástrofe para que morre uma grande quantidade de desencarne ali naquele local. Para quê? Para que modifique aquilo. É um tipo do empurrão. Se então, em qualquer época, se a gente estiver estagnado, vai ter um empurrão. Ou você vai para frente, ou você vai cair para você, mesmo caindo, sendo numa mudança de estágio, de um mundo de regeneração que volte para o mundo de expiação, ele vai estar em constante aprendizado e ele vai servir também para ajudar outros espíritos, da mesma forma que aqueles espíritos de capela vieram para cá para ajudar a gente. Eu vejo dessa forma. É interessantíssimo as suas colocações. Edina, vai lá, você e depois a Janete, né, que levantou a mão. Eu acho assim, no mundo de regeneração, né, que é o que a gente está estudando, então a nossa consciência então vai estar mais esclarecida, né? Então a gente vai ter essa ampliação da compreensão do dever moral, a compreensão das leis divinas. Então, assim, se eu violo, se eu me afasto dessa lei, então eu observo, eu vou observar a minha postura, né? E aí o que é que eu vou fazer, né? Então, assim, já com essa mente mais esclarecida. Aí vem, né? Vem a questão do arrependimento, vem a culpa, mas aí eu acho que você não tem mais aquela coisa de você permanecer na culpa, porque aí você vai, né, ficar adoecida. Então, e aí você tem um arrependimento e ele vai levar você a tomar uma postura diferente, né? Então, a você a mudar. E essa mudança é que vai fazer com que você vai estar no caminho certo, que você já teve essa compreensão. E aí, através do esforço, né, da ação, que você vai manter esse equilíbrio, né? Eu acho que não sei se seria por aí, né? Mas eu acho que a gente vai estar mais esclarecido para nos observar, que é o importante, né? Em relação a observar o que a gente sente, principalmente o que a gente sente e o que a gente pensa em relação ao outro, né? E em relação também a nós, né? Que é importante. Com certeza, essa consciência que você destaca aí, eu também percebo isso nesse texto, que assim, tem-se uma consciência melhor, né? Não sei se a gente pode dizer, mas acho que seja nesses espíritos aí, nesse estágio, espíritos um pouco mais esclarecidos quanto à lei divina, quanto à sua aplicação, quanto ao seu lugar ali nessa caminhada evolutiva. Acredito que seja nesse sentido aí que você disse também. E eu também verifico isso nesse texto, de ter essa responsabilidade aí. Porque assim, quando nesse estágio que a gente está, muitos a gente não sente, como se diz, você faz deslize e você não sente culpa. Então, você não sentir culpa é você não ter um retorno moral, né? Então, você sentir culpado, então você sabe que você fez alguma coisa que violou a lei. Então, aquela coisa já lhe bate e você tem que ter uma mudança de postura, né? Que é onde a gente essa mais culpa que você diz, ela é o primeiro estágio de um freio moral que nos é necessário nesse processo de caminhada evolutiva. A gente precisa justamente disso, né, no início, né? A gente tem que ter essa culpa para ter esse freio moral. Tem esse freio, justamente, é isso mesmo. Janete? Boa noite. Boa noite. Não, eu fiquei assim escutando a Aparecida e concordo com ela sobre regredir, né? Que a gente não regride nesse pensamento, até porque tudo que a gente aprende realmente fica com a gente. Aí eu me lembrando assim, que quando a gente fica, deixa de fazer algo para
a gente evoluir, para a comunidade evoluir, a gente ter que voltar para mundos mais primitivos, mas vem com isso o espírito com as suas, sim, com as suas experiências, só que naquele mundo onde ele não vai poder exercer, né, aquilo, ele vai redescobrir coisas para que ali se desenvolva, no caso da parte material, porque a parte intelectual, né, a parte moral, justamente é essa que a gente está comentando hoje, né, que a gente tem que ter mais uma consciência de querer mudar, de querer evoluir essa parte, de refletir sobre o que a gente faz, repensar. Sim, Não é? sim. E nessa questão aí, Janete, que você traz e que minha mãe também falou sobre isso, eu também considero, não é regredir, porque por mais que se mude de local, né, de um mundo regenerado, ele pode voltar para o de provas e expiações, esse espírito, não sei se vocês vão concordar com isso, mas ele sempre vai carregar aquilo que ele já desenvolveu moral e intelectualmente. Ainda que, por alguma limitação física, ele não consiga desenvolver aquilo ali, ele não perde. Em algum momento que ele já tiver, de novo, as condições para exercer essas faculdades que ele desenvolveu, ele vai ter acesso de novo. Então, não é um regredir. Eu vejo mais como uma nova oportunidade. Mas um ponto que eu quero focar aqui, por fim, com vocês, nesse texto, que eu acho que clareia muito essa questão aí de que, dessa frase aqui, de que não avançar é recuar, é que Santo Agostinho nos disse aqui que o amor preside as relações sociais, ok, a gente viu isso, e que todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo-lhe as leis. Gente, isso é muito importante para a gente lembrar um ponto, e a gente toca nesse assunto direto aqui. Quando a gente já tem a informação, o esclarecimento, já sabe o que é certo, já sabe o que é errado, e escolhe dentro daquilo que a gente já tem o conhecimento, a gente tem também uma responsabilidade maior. E por isso que ele vem nos trazer aqui que não avançar é recuar. Ora, se o mundo regenerado, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo-lhe as leis, significa que conhece as leis. Porque se todo mundo reconhece, tenta caminhar para ele cumprindo, não tem como cumprir aquilo que você desconhece. Então, conhece a lei divina. Certo? Isso aí a gente pode fazer um raciocínio lógico e a gente chega nesse ponto. Todos ali, então, reconhecem a Deus e tentam caminhar para ele, então conhecem as leis divinas. Porque está falando ali que cumpre as leis. Né? Então, tendo esse conhecimento, tendo essa capacidade, estando em um local que não está mais sujeito a expiações, a responsabilidade desse espírito de caminhar evolutivamente à frente, ela é maior. E é por isso que eu digo que aqui, essa caminhada evolutiva, ela se dá mais rápido, e aí a gente tem que tomar cuidado, tem que ter o vigiar e orar em todo momento, e tem que ter o trabalho ativo desse espírito em se regenerar, porque qualquer momento, qualquer bobeirinha que ele dá ali de ficar parado e de recuar, ele pode cair e regredir. Certo? Então, essa responsabilidade do conhecimento das leis divinas é que faz com que isso aqui seja uma grande verdade. Não avançar é recuar. E não isso não fere esse princípio da evolução do espírito, de não regredir. Por quê? Aqui não está falando de regredir, está falando de recuar. O que é recuar? É a ideia de dar um passo atrás para poder voltar adiante depois. É só recuar para depois voltar. Não está abandonando aquilo ali, não está regredindo. Está só recuando. Toma um espaço para poder voltar. Por quê? Eu tenho que dar esse passo para trás para eu poder tratar aquilo que está me fazendo, atravancando o meu avanço, atrapalhando a minha caminhada para frente. Então, eu dou um passo atrás, volta como se o espírito desse um passo atrás, resolvesse uma questão que é como se ele tomasse um fôlego para continuar essa caminhada. Certo? Então, o que eu entendo desse texto aí é isso, é essa maior responsabilidade, de acordo com a capacidade que aquele espírito já tem, já desenvolveu, de conhecer as leis divinas e de aplicar essas leis divinas, porque já estamos falando de espíritos que não são tão materializados quanto aqui na Terra. Mãe, você levantou a mão? Sim, é porque aí eu lembrei
do termo que seria um intercâmbio, que a própria espiritualidade usa de espíritos que, no caso, né, não conseguem acompanhar, para fazer esse intercâmbio para ajudar os espíritos mais inferiores, sem ele perder aquilo que eu falei, que está dentro dele, que continua, né? Ele não Aí ele vai vai vir, exercer né, vai exercer aquela função de ajudar, e ele vai aprender isso, também. É essa dessa dupla forma, função, porque né? eu entendo, Sim, é exatamente isso. Ele vai ter essa dupla função, né? Fazer esse intercâmbio entre espíritos mais e menos elevados e de distintos planetas em distintas escalas aí da evolução, faz com que se cumpra essa dupla função. Tanto serve para o adiantamento do espírito que está recuando para um mundo mais inferior, porque ele vai passar por provas e expiações, e isso está escrito aqui, gente, ó, novas e mais terríveis provas o aguardam, porque é de acordo com aquilo que eu acabei de dizer, com a responsabilidade. Se a responsabilidade é maior, a prova também é maior. Porque se tem mais capacidade, a cada um a cruz de acordo com aquilo que consegue carregar. Então, esse intercâmbio vai fazer com que tenha essas provas, vai servir para o adiantamento daquele espírito, mas o adiantamento que aquele espírito já tem e carrega consigo vai ajudar para aqueles que estão em uma situação inferior ali daquele mundo que ainda não chegou a ser regenerado. Dupla função. A lei de amor, ela é tão perfeita que esses atos aí, esse espírito, ele vai ter que passar por uma prova, mas essa prova vai ser proveitosa não só para ele, mas para uma coletividade toda ali. É a lei do amor na sua mais pura acepção. Que tudo que acontece cumpre com o fim, e o fim é o amor. E aí, aqui no final, ele vai nos dizer, né? Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio, após a expiação da terra. Aqui é uma mensagem de esperança e fé, né? Para vocês, à noite, olhem para o céu, contemplem ali as estrelas, né? Que são os diversos planetas e orbes aí, espalhados pelo universo. Indaguem-se quais daqueles vos conduzem a Deus, ou seja, quais daqueles são mais elevados que a terra, e peçam, né? Que o mundo regenerador vos abra seu seio, ou seja, vos dê morada após a expiação aqui na Terra. Quando nós estivermos devidamente preparados, estivermos já numa escala evolutiva que permita, né, que habitemos esses mundos, que o mundo regenerador vos abra o seu seio para nós, né? E isso pode acontecer, só fazendo mais um adendo, né, aos estudos que a gente já faz, tanto aqui na Terra mesmo, a gente passar por um mundo regenerador que seja a Terra no seu estágio de mundo regenerador, ou, de acordo com a evolução de cada um, talvez não será aqui, mas vai ser em outro mundo. Se evoluir mais rápido do que a Terra, pode ser dada a oportunidade de ir orbitar em um mundo regenerador antes mesmo de a Terra alcançar esse estágio. Assim como o contrário também. Se quando a Terra alcançar o estágio de regenerador, a criatura ainda não alcançou a escala evolutiva própria dos espíritos que habitam o mundo regenerador, o que acontece? Volta uma casa. Né? Vai ser justamente esse recuo. Vai ter que ir para um outro orbe que esteja de acordo com o nível evolutivo daquela criatura ali, que lhe ofereça as provas e os instrumentos para desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver naquele momento. E a providência divina é perfeita em todos os seus aspectos, e nesse também. Não haveria de ser diferente. Colocações, mais algum comentário acerca desse texto? Deu certinho para a gente terminar no nosso tempo aqui, ó, esse item, para a gente depois estudar o último que é desse capítulo aqui, que é a progressão dos mundos. Então, eu já vou deixar marcadinho aqui no nosso texto, que no nosso próximo encontro aí, nós vamos partir daqui, ó. Nós estamos capítulo 3, lá nas Instruções dos Espíritos, item 19, progressão dos mundos. É o último antes da gente poder terminar esse capítulo 3 para passar para o estudo do capítulo 4. E aí, comentários? Gostaram do nosso estudo de hoje? Estudo Foi ótimo, maravilhoso. foi muito bom.
Muito Tava bom. com saudade já. É É verdade. bom, né? Agora a Faz gente vai falta. pegando no tranco de novo. É bom que vai puxando o fio da meada, a gente vai lembrando dos outros estudos anteriores também, né? Um puxa o outro. Você vê, né? Esse conhecimento ele é todo construído numa base assim de continuidade, né? Sim, Os Espíritos, Evangelho e todos os outros estudos que a gente faz, eles sempre se interligam, né? Porque nenhum é contrário ao outro, porque as leis estudadas são as mesmas. sim. E um vai complementando o outro, vai lá atrás, vai lá na frente e volta, né? É E tudo às um vezes complemento esclarece mesmo. uma coisa que tinha passado em branco lá atrás, né? Mas às vezes a Sim, gente estuda uma é, coisa lá atrás, aí volta aqui, aí tem esse lampejo, aí você consegue entender melhor. sim. Dá esse renovo, né? Essa nova abertura. E a gente Graças a mesmo está Deus. aberto para entender. A misericórdia de Deus, olha, é igual a gente conversou hoje, né? É E o maravilhoso. amor dele também é imensurável. É maravilhoso demais. Então vamos à nossa prece de encerramento? Maisinha, você faz para gente? Faço sim. Vamos, então, para a nossa prece e agradecer esse Deus tão maravilhoso. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, quão é imensurável o teu amor para conosco, ó Pai, que ainda não podemos compreender, não temos a capacidade de compreender quão grande é o teu amor, diante da nossa pequenez, da nossa insignificância, diante da tua bondade, da tua misericórdia. Meu Deus, eu quero te agradecer por esses momentos tão preciosos, desse ensinamento tão maravilhoso. Senhor Jesus, gratidão. Com os nossos corações transbordando de alegria neste momento, eu quero pedir aos bons espíritos, a esses abnegados irmãos do bem, da falange do bem, que possa visitar a cada lar neste momento, de cada um dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes que ainda irão vir, que sejam abençoados, agraciados, envolvidos nesse amor divino, que nos ampara, que nos conforta, que nos consola, que nos levanta a cada manhã. Gratidão, querido Mestre, amado Jesus. Nós te pedimos para cada lar, para cada um dos teus filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos também. Te pedimos por toda a nossa humanidade, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que o teu amor, que uma fagulha deste amor possa adentrar em cada coração agora, clareando cada mente, iluminando os nossos caminhos, os nossos passos, nos momentos de fraqueza, em que caímos, que tropeçamos, mas que não ficamos prostrados, que possamos levantar e ver sempre a tua mão estendida, indicar-nos o caminho do bem, para que possamos continuar firmes nessa trajetória, desse caminho de transformação e de renovo espiritual. Que a tua graça abunde os nossos corações nesta noite de transformação e que possamos, durante o repouso do sono, sermos levados para continuarmos esse aprendizado, ou, se estivermos necessitados, sermos levados para hospitais espirituais, onde podemos ser tratados e orientados segundo a necessidade de cada um. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor infinito, no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, amado Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja.